nome. A chamada descoberta do Brasil ilustra o anacronismo de se jogar para o século XVI o título de um pedaço de terra que só teria valor muito tempo depois. Na mesma linha de argumentação que nega a presença dos filisteus nos tempos patriarcais, Finkelstein também procura descobrir outro suposto erro em Gênesis, quando esse se refere diversas vezes ao nome de Beersheba como sendo uma cidade nos dias de Abraão. Ele diz: na região de Beersheba não há resquícios de ocupação durante a última parte do período do bronze. O lugar era aparentemente deserto. Isto é verdade para todo o vale. Beersheba não existia nessa época. Novamente, temos aqui uma questão de equívoco em relação ao texto bíblico. A menção de Beersheba nestas passagens do Gênesis não implica na existência de uma cidade bem estruturada, mas apenas num lugar composto de um poço, um altar cultico e uma plantação de tamargueiras. Note que foi Abraão que deu ao lugar o nome de Beersheba, que poderia significar Poço dos Sete ou Poço do Juramento. Isto nos leva a supor que não se tratava realmente de uma cidade, senão ela já teria o seu nome próprio. Além disto, é notório que a Bíblia não menciona nessas passagens do Gênesis nenhum rei de Beersheba ou comunidade existente ali, o que nos faz pensar que realmente não se tratava de uma grande cidade, mas de uma região desértica, que se tornou uma metrópole apenas depois do período do ferro. Mais ainda, que manteve o antigo nome que Abraão havia dado no passado. Aliás, em regiões desérticas, era comum a construção de poços comunitários, como o mencionado no texto, para servir a grupos nômades que estivessem atravessando o deserto da região. O especialista em literatura hebraica Nahum Sarna, autor de vários livros e ex-professor da Universidade de Londres, acrescentou um detalhe não percebido pelos críticos. Ele percebeu que a passagem de Gênesis 26:33 é claramente um apêndice editorial feito posteriormente e que ajuda a resolver o dilema. Ali diz o seguinte: ao poço chamou Isaac de Sheba, por isso Beersheba é o nome daquela cidade até hoje. Isto é, até os dias em que o texto havia sido copiado. Indiretamente, esta anotação do escriba nos mostra que nos dias de Isaac ali havia apenas um poço e nada mais. A cidade era uma realidade mais recente. Continuando a trajetória de argumentos sobre o silêncio, Finkelstein ainda contesta a estada dos hebreus no Egito. Os arquivos egípcios que registram todos os acontecimentos do reino faraônico não conservam nenhum traço da presença judaica de mais de 4 séculos. Logo, a lenda do Êxodo não resiste à análise científica. Com todo respeito ao acadêmico israelense, dizer que os arquivos egípcios registraram todos os acontecimentos faraônicos é ser simplista demais. Todos os historiadores e egiptólogos reconhecem que os antigos registros egípcios não são nada completos. São, na verdade, um verdadeiro queijo suíço, repleto de lacunas e buracos. E não foi somente a ação do tempo que causou esses hiatos. Os próprios egípcios, por questões claramente políticas, apagavam deliberadamente muitos dos relatos dos seus antecessores. Veja, por exemplo, o caso de Tutankhamon. Ao morrer, o seu vizir chamado Ai imediatamente o sucedeu no trono, mas foi em pouco tempo substituído por seu primeiro general. Aliás, esse general tinha o curioso nome de Horemheb. Ele era também, traiçoeiramente, o opositor de Tutankhamon e sua linhagem ascendente. Logo, então, quando assumiu o governo, ele ordenou que não somente o nome de Tutankhamon, mas também o de Ai e de todos os faraós, como Akhenaton, o pai de Tutankhamon, fossem apagados das paredes e monumentos públicos do Egito. Por causa disto, o nome daquele rei ficou praticamente esquecido na história e nos anais egípcios, sendo somente revelado em 1922, quando os arqueólogos encontraram sua fantástica tumba. Hatshepsut foi outra a ter os seus feitos apagados por Tutmoses quando este a substituiu no poder. Este monumento com a silhueta de um monarca completamente raspada é um exemplo da atitude vândala que os próprios egípcios praticavam contra governos oposicionistas do passado. Falando especificamente do Êxodo e os eventos a ele relacionados, o já mencionado Dr. Nahum afirma que o relato do Êxodo não pode, de modo algum, ser uma peça de ficção. Nenhuma nação inventaria para si mesma uma tradição assim tão inglória, a menos que houvesse um núcleo verídico.
Em complemento, o Dr. William Dever, arqueólogo da Universidade do Arizona, também observou: escravos, servos e nômades costumam deixar poucos traços nos registros arqueológicos. Logo, não nos surpreende a ausência de vestígios arqueológicos do Êxodo. Falando especificamente de Jerusalém, Finkelstein acrescentou: Jerusalém é uma modesta e inexpressiva vila dos dias de Davi. Como poderia ser esta a capital de um reino unificado? Não há sinal de arquitetura monumental em Jerusalém, o que leva a crer que Salomão, como Davi, eram apenas pequenos líderes tribais de Judá, um estado pobre. Assim sendo, o reino de Salomão não foi caracterizado por opulência e poder e, consequentemente, ele não construiu palácios, fortalezas em Jerusalém e outras cidades. Da maneira que vejo as descobertas, não há evidência alguma de uma grande e unida monarquia, nem de Jerusalém governando vastos territórios. Novamente, não é bem esta a conclusão de alguns arqueólogos de campo. Até mais ou menos uma década, a maioria dos arqueólogos israelenses criam que o famoso canal de Warren, que supostamente levava água de dentro para fora da cidade, sem expor em risco os habitantes à mercê de um eventual cerco militar, era uma fissura natural ou um sistema fluvial inteiramente israelita. De qualquer maneira, ele estaria fora do que seria a pequena e insignificante vila dos jebuseus quando Davi chegou ao local. Mas esse pensamento hoje mudou. Escavações feitas no entorno da fonte de Gihon mostraram que pesadas pedras jaziam enterradas no local, indicando a presença de uma grande e extensa muralha existente ali cerca de 1800 anos antes de Cristo. Quem esteve à frente dessas escavações foi o professor Roni Reich, da Universidade de Haifa, que escava a região desde os anos 90. Ele provou que Jerusalém, longe de ser uma vila insignificante, era uma fortaleza de grandes dimensões fortificada já em torno do segundo milênio antes de Cristo. Os achados permitiram verificar que se tratava de uma grande fortaleza com um sofisticado sistema de abastecimento d'água que antecede em pelo menos 8 séculos a conquista de Davi. Esta foto aérea mostra os contornos da antiga cidade e o círculo em vermelho demarca o local das escavações conduzidas pelo Dr. Reich. Quando essas pedras foram pela primeira vez expostas em 1998, Eli Shruk, do Departamento de Antiguidades de Israel, que dirigiu as pesquisas em companhia de Reich, anunciou entusiasmado a um jornalista do Jerusalem Post: nós agora teremos que repensar todos os nossos conceitos acerca da cidade de Davi, que foram formados desde o século XIX. Isto ele dizia referindo-se à ideia comum de que Jerusalém, a Jerusalém dos jebuseus, era apenas uma pequena e inexpressiva vila no topo de uma colina. É triste que o Dr. Finkelstein não tenha revelado esta informação aos seus leitores, dando a errônea impressão de que não havia nos tempos de Davi uma fortaleza que justificasse o título de capital do Reino Unido de Israel. Na verdade, ela existia e estava ali em inteiras condições de abrigar este título administrativo e, aliás, também de abrigar a capacidade bélica de Davi ao conquistar tal fortaleza, mostrando assim que, longe de ser um líder tribal, ele era de fato um poderoso rei como qualquer outro da antiguidade. Ainda sobre a possibilidade de ser Jerusalém uma poderosa capital do Reino Unido de Davi, há uma escavação em curso que promete sacudir o mundo da arqueologia. Trata-se da escavação dirigida pela arqueóloga israelense Eilat Mazar, neta do mundialmente famoso Benjamin Mazar, que escavou Jerusalém nos anos 50. A doutora Eilat escavou essas pesadas estruturas repletas de cerâmica que indicam terem pertencido ao 10º século a.C., o que corresponde ao período de Davi. Além disto, o achado desse selo ou carimbo pertencente a um certo Jeucal, filho de Selemias e mencionado no livro de Jeremias, mostra que o edifício continuou como sede governamental até por volta do 6º século a.C., quando foi finalmente destruído pelos babilônios. Embora ainda em fase hipotética, a doutora Eilat afirma haver uma grande chance de ter encontrado o Palácio de Davi em Jerusalém, que Finkelstein disse nunca ter existido.
É curioso que mesmo arqueólogos que discordam do entusiasmo da doutora Eilat admitem que esta é, sem dúvida, uma descoberta rara e importante. E caso seja confirmada a sua hipótese de ser aquele o Palácio de Davi, este se tornará um forte argumento contra a ideia de que Davi não teria a importância que a Bíblia lhe concede e que seria muito mais do que apenas um mero líder tribal, como querem os minimalistas. Seymour Gittin, diretor do Albright Institute of Archaeological Research em Jerusalém, comentou recentemente que, embora seja cedo para provar precisamente o que Mazar encontrou, se ela estiver certa e aquele for mesmo o palácio do 10º século a.C., estará demolida uma das principais bandeiras dos arqueólogos minimalistas. Nesse caso, então, o melhor é aguardar os brindes que o futuro ainda trará à arqueologia bíblica. Bem dizem os entendidos que, para bom entendedor, meia palavra basta. Embora não tenhamos tempo para analisar cada uma das assertivas minimalistas, você pode ver nesses 2 programas que muitas das contestações contrárias à Bíblia e divulgadas pela mídia não passam de sensacionalismos, exageros e posições particulares. Porém, o mais importante é saber, como disse Isaías, que seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do Senhor, esta sim, permanece para sempre. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a TV Novo Tempo.